Olá, meu nome é Wellington Felipe Matheus Augusto, sou graduando do curso de Gestão Empresarial na FATEC Zona Sul, e essa é a apresentação do meu trabalho de conclusão de curso, o trabalho de graduação número 2. Gostaria primeiramente de começar agradecendo a Deus pela cognição e força para chegar até aqui, agradecer também a minha família, minha esposa em especial, e também agradecer a professora Silza, que desde o começo tem me dado apoio para a conclusão do curso. O título do trabalho é o Desafio e Ações da Gestão da Diversidade nas Organizações. De forma introdutória, gostaria de dizer que, nos dias atuais, nós temos visto esse tema da diversidade muito discutido na sociedade como um geral. Antigamente, o que muitos tinham vergonha de expor, às vezes por medo de preconceitos, medo de represárias, hoje tem sido motivo de orgulho. Então as pessoas se manifestam muito mais, se apresentam muito mais da maneira que são. Esse comportamento tem ganhado a sociedade e, consequentemente, o mundo empresarial. Dentro desse cenário, nós vemos hoje que as empresas estão aderindo também a essa diversidade. Estão começando a entender que a valorização dessa diversidade traz benefícios não só para a empresa, mas para a sociedade como num contexto geral. Então, gostaria de falar só a respeito desse cenário que vem crescendo na sociedade, no país, e dentro do mundo empresarial como isso funciona. Nós, como seres humanos, somos diversos. E dentro dessa diversidade, encontrar um ambiente que nos favorece dentro de um ambiente empresarial é o que facilita o convívio e ajuda no crescimento das empresas. Dentro da parte de gestão, saber identificar essas diferenças e como otimizá-las é essencial para fazer uma liderança positiva e que gerem efeitos positivos para a empresa. Então a ideia aqui é discutir um pouco mais sobre esse tema para entendermos quão importante ele é, a diferença que ele tem feito na sociedade e ampliar essa discussão para que possa promover um maior debate sobre a diversidade, né? É o que temos visto. Então, dentro do trabalho, dividi em 4 partes, para poder explicar primeiro, entender o que é a diversidade organizacional, né, o que hoje está inserido dentro disso, quais são as vantagens de ter um ambiente diverso dentro da empresa, quais são os desafios para as empresas hoje promover essa diversidade dentro do seu ambiente, e por fim, a metodologia que pode ser utilizada para a implementação de uma cultura mais forte dentro desse cenário. Então, entendendo a parte da diversidade organizacional, é muito importante que a gente entenda que não basta apenas aceitar a diversidade dentro de uma organização. É muito importante respeitar, que vai muito além. Ter políticas que promovam essa diversidade é muito importante dentro de um ambiente organizacional. O indivíduo, ele precisa ser aceito para que ele possa gerar algum resultado. Isso acontece também dentro das empresas. As empresas nada mais são do que um reflexo da sociedade, né? Ela é feita de indivíduos. Então, ter uma equipe diversa, uma equipe mista e esse grupo se sentindo, né, parte integrante de um grupo mesmo, de uma equipe, isso é o que vai promover um resultado positivo. O Brasil é um país muito miscigenado, então nós temos brancos, índios, pardos, negros, né? Também tem uma questão de identidade de gênero muito forte, então uma questão religiosa muito forte. Então ter todas essas misturas num mesmo ambiente é enriquecedor. Então precisamos não só entender, mas também respeitar toda essa parte de diversidade dentro de um ambiente organizacional. Vendo como vantagens para empresas que possuem um ambiente diverso, nós podemos mencionar que as empresas que possuem essa diversidade, elas são mais criativas, ou seja, têm opiniões diferentes que podem promover uma criatividade maior. Elas são inovadoras, são cabeças diferentes pensando no mesmo objetivo, são visões diferentes dentro de realidades diferentes que podem promover tanto a criatividade quanto a inovação. Segundo pesquisa apontada numa reportagem escrita pelo João Rodrigo Maroni, no jornal Gazeta do Povo, indicou que as equipes que possuem diversidade entre pessoas brancas e negras, elas produzem lucros de 33% a mais do que as equipes que não possuem essa diversidade. Também tem uma pesquisa da Harvard Business Review, é um relatório publicado pela Faculdade de Harvard, que indica que 17% que as equipes que possuem essa diversidade possuem um desempenho de 17% melhor do que as que não possuem. E essas pessoas se sentem mais motivadas e se sentem capazes de ir além de suas funções no dia a dia de trabalho. Como já mencionado, as empresas são feitas de pessoas, e essas mesmas pessoas são o que compõem a sociedade. Então, ter dentro da empresa um reflexo do que é a sociedade é muito importante como vantagem também, pois se é para a sociedade que a empresa produz, seja ela com produtos ou serviços, da mesma forma será essa sociedade que irá consumir esses produtos e serviços. Então, tendo ideias diferentes, tendo essa diversidade, você compreende de forma melhor como produzir esses produtos e serviços, o que vai ajudar a incrementar nas vendas, na distribuição dos seus produtos. Entender também quem é o receptor desses serviços que você promove.
Então, até aqui conseguimos entender, né, o que é a diversidade organizacional, quais são as vantagens, e agora eu gostaria de falar de alguns desafios que temos para que essa diversidade seja aumentada. Então, eu separei aqui 4 itens, né, baseados numa pesquisa do site vagas.com, que indica quais são os principais fatores de desafio para a implementação dessas políticas de diversidade dentro do ambiente organizacional. Então, a primeira delas é a desinformação. No Brasil, né, esse tema da diversidade, ele considero que é relativamente novo, né? Temos visto muita luta das categorias para que seus direitos sejam respeitados, assim como vemos, por exemplo, a parada gay é um exemplo muito forte disso. E ainda existe muita desinformação das pessoas em relação à diversidade, né? Então é muito visto como preconceito ainda, e esse é um dos motivos de ter escolhido esse tema para o trabalho, aumentar essa discussão, né? Que é a única forma de produzir mais informação para as pessoas. Então, dentro do ambiente organizacional, a desinformação é o primeiro desafio que é encontrado para que essas práticas sejam adotadas. O segundo dele é a aceitação e o respeito por parte dos gestores. Então, ainda refletindo na desinformação, os gestores tendo uma postura que reprima esse tipo de diversidade, né? Ou seja, na contratação de funcionários, ou muitas vezes preferindo que sejam contratados só homens, isso dificulta também um desafio muito grande nessa implementação. O terceiro item foi também a aceitação e respeito dos colegas, porque muitas vezes o gestor já tem uma cabeça um pouco mais aberta para esse sentido, mas às vezes a equipe ainda não tem esse respeito, né, que é necessário. Então, esse também é um desafio, porque, como eu mencionei no começo, ter um sentimento de equipe, de aceitação, é o que ajuda também o funcionário a produzir de forma melhor. Então, muito importante também essa aceitação do colega, do grupo. Como outro ponto, né, que é o quarto ponto aqui que eu separei, tem a falta de políticas do RH. Então, às vezes, nem a empresa entendeu a importância da diversidade. Então, é importante que o RH também promova essa diversidade. Seja com cursos, seja com informações internas, com memorandos, isso é muito importante. Como exemplo, eu gostaria de mencionar a empresa que eu trabalho, sou bancário, e dentro da empresa esse tema é muito discutido, né? Nós temos diversos cursos que é pedido, né, sugerido para que seja feito, que falam muito sobre a diversidade, não só de cor ou gênero, mas no contexto geral mesmo, aceitar o outro, questões religiosas, todo o ambiente de diversidade. E a implementação de políticas por parte do RH também é extremamente importante e é um desafio encontrado dentro das empresas. Agora, falando um pouco da parte de metodologia para a implementação dessas políticas de diversidade, também enumerei aqui alguns pontos que dentro do estudo e das referências bibliográficas foram consideradas importantes para essas implementações. Então, o primeiro ponto seria entender qual é a realidade atual da empresa, né? Como pode ser feito isso? Através de pesquisas, né? Então, identificar quão diversa é a empresa, né? Ver a quantidade de funcionários que você tem em todos os segmentos, em todos os níveis da empresa, quais são o número de funcionários que você tem, negros, brancos, né? E dentro de toda essa diversidade, né? Então, esse é o primeiro ponto. Sem dados é difícil a gente conseguir implementar alguma ação. Então, o primeiro ponto seria esse, né? Conseguir os dados. A partir do momento que se tem os dados, seria começar a implementação de ações diretas, né? Então, e promover essa ação dentro de todos os níveis da empresa, né? Então, muitas vezes acontece da empresa você ter uma questão de... você questiona, né? Não faz um questionário na empresa e pergunta: você acha que a empresa privilegia pessoas brancas? E a pessoa diz: não vejo essa ação, mas também não consegue ver ninguém negro dentro de um quadro de liderança. Então, é importante que essas ações sejam tomadas em todos os níveis dentro da empresa. Então, esse é um ponto. O próximo ponto seria manter uma comunicação alinhada. Então, além de promover isso em todos os níveis, que essa comunicação seja também feita em todos os níveis, né? Que se discuta isso, né? Que seria uma aproximação. Ter momentos de discussão para isso. Então, seja em reuniões, seja em palestras, cursos ministrados pela empresa. É importante que tenha isso também para ampliar o debate, a discussão e, assim, promover uma diversidade maior. A próxima questão seria também criar políticas específicas dentro da companhia para que isso aconteça, né? Então, promover um ambiente de respeito, ver se existe uma disparidade salarial muito grande, né? Dentro, óbvio, de uma questão de meritocracia, fazer uma equiparação salarial, coibir, né, os abusos que são feitos ou a falta de respeito é importantíssimo para reprimir ações preconceituosas, né? Digamos assim, ter palestrantes também sobre o assunto também é um ponto positivo para a empresa, né? E também promover a escutativa dentro das equipes, né? Escutar o que o outro tem a dizer, né? Promover esse tipo de escutativa dentro da empresa também é muito importante.
Então, feito isso, o que seria vital para a empresa, né? Implementar essas ações, algumas dessas ações, né? E posteriormente mensurar esses resultados, né? Porque esse tipo de equação tem que ser contínua, tem que ser um processo repetitivo para que possa se evoluir constantemente, né? Esse tema da diversidade é um tema que tem evoluído de forma muito rápida, então ter essa constância no recolhimento de dados é extremamente importante. Então, depois que você fizer isso, seria mensurar se essas ações deram resultado, né? Que aí vem na melhora contínua. Então, como é que isso pode ser feito também? Aí eu também elenquei aqui 4 pontos. Então, seria o primeiro, através de pesquisas, né? Ser feito, por exemplo, uma pesquisa semestral, uma pesquisa anual, para que verifique-se, né, como está em andamento esse tema. Outro ponto seria feedbacks das equipes, né? Entender como que as equipes estão enxergando isso. Seria verificar, o terceiro ponto seria a satisfação dos funcionários, né? Ver como, se existe muita rotatividade, se os funcionários se sentem parte integrante do grupo, se eles se sentem respeitados, né? E por último, o engajamento, né? Que aí a equipe ter esse sentimento de unidade, de união e produzir de forma unificada, né? Então esses foram os pontos que eu elenquei aqui como metodologia para a gestão da diversidade empresarial. Entrando aqui já nas considerações finais, foi dito o que é a diversidade organizacional, quais são suas vantagens, os seus desafios e, por fim, a metodologia que podem ser implementadas dentro de um ambiente organizacional, né, para essas políticas. Então, a sociedade ela vem mudando, né, constantemente, e aceitar a diversidade, respeitar a diversidade é fazer parte dessa mudança, é evoluir junto com essa mudança. Todos nós somos responsáveis por promover a diversidade no mundo de hoje. Então, sejam em nossas relações pessoais, sejam nos políticos que escolhemos para votar, sejam no nosso trabalho, né? Então, somos, como indivíduos, responsáveis também por gerar essa discussão e trazer mais informação para as pessoas. Somente com informação é que podemos ampliar esse cenário de diversidade onde todos saem ganhando. Promover essas discussões, como eu disse, é o que vai gerar benefício, né? O que vai gerar mais respeito para esse tema de diversidade. Então, é importante que nas nossas relações nós tenhamos essa postura e dentro de um ambiente empresarial, isso consequentemente vai ocorrer. Vai gerar mais informação, mais discussão, e aí, assim como a gente viu na parte dos desafios, sendo a desinformação o principal item, ele vem cascateando para que todos os outros desafios sejam superados, pois é apenas através da informação que podemos quebrar esses tabus, esses preconceitos e evoluir enquanto empresa, indivíduo e sociedade. Então, este foi o meu trabalho de conclusão de curso. Espero que tenha contribuído de uma forma muito positiva. Agradeço a todos por terem assistido. Muito obrigado.